A briga entre o Arthur Lira e o Pacheco tá quase saindo no tapa, literalmente. Porque o Pacheco já falou até que vai passar por cima do Lira. Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso aqui, o que está acontecendo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. E o nosso intuito aqui no canal é desenvolver os assuntos da política de uma forma que você consiga entender. Tem gente que fala que eu enrolo muito para dar uma notícia porque eu tento trazer os mínimos detalhes. Mas tem alguns assuntos que são mais complexos, como esse, por exemplo. Então eu tenho que explicar um pouco mais, tá certo? Então peço só um pouquinho de paciência que talvez nem todo mundo conhece de política assim como você conhece, tá bom? Lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá bom? Vem comigo. Olha só essa matéria do Terra Brasil. Pacheco tem plano para passar por cima de Lira na questão das medidas provisórias. Randolph vai resolver. Vamos entender aqui. O Lula, ou qualquer presidente, tem um instrumento muito importante na sua mão, que chama medida provisória. O próprio nome já diz, medida provisória, ou seja, ela não vale para sempre. E para o presidente lançar essa medida provisória tem que ter uma relevância e urgência, é um requisito essencial. Então, por exemplo, vou decretar o aborto por medida provisória. Isso aí poderia vir do Lula. É relevante? Talvez. É urgente? Não, esse é um assunto que é discutido pela humanidade há décadas. Então não é urgente. Ele pode esperar. Agora, vamos dar um outro exemplo. Vamos dizer que estão exportando toda a carne do Brasil e o brasileiro está ficando sem nada. Sem nada. Aí o Lula precisa de algo urgente. Ele vai editar uma medida provisória impedindo que a carne seja exportada sem que seja feito um estoque aqui para o brasileiro. Isso é importante? É. É urgente? É lógico, senão nós vamos ficar sem comida. Entenderam? Então, a medida provisória depende de relevância e urgência. Só que, quem é responsável por fazer as leis? O Congresso, que é o Lira e o Pacheco juntos. Então, essa medida provisória vai para a mão do Lira, não do Pacheco. É assim que a Constituição prevê. Casa iniciadora, Lira, Câmara dos Deputados. Casa revisora, Pacheco, Senado Federal. Então, primeiro vai para a mão do Lira. Acontece que o Lula não está gostando disso, porque ele não quer ficar à mercê do Lira. O Lira é mais poderoso do que o Lula e o Lira também tem uma base muito maior. Ele tem 513 deputados do lado dele. É muito mais difícil convencer do que o Senado. Então o que o Lula quer que o Lira faça? O Lula quer que o Pacheco faça, perdão, que o Pacheco vá lá e morda isso do Lira. Ou seja, que o Pacheco também possa começar a análise das medidas provisórias. Assim, ela vai ser votada com toda certeza, porque o Pacheco é alinhado do Lula. Na prática, é mais ou menos o seguinte: é como se o Lira tivesse um pedaço de bolo na mão e o Pacheco tivesse um refrigerante. Então, o Pacheco vai lá para tomar um pedaço do bolo. Aí o Lira fala: não, eu quero, mas eu troco em troca do seu refrigerante. Por exemplo, hoje é o Senado que escolhe que faz a sabatina, né, que define os nomes, que analisa os nomes que o presidente escolheu para o STF, por exemplo. É só o Senado sozinho. Aí o Lira falou para o Pacheco: peraí, você quer pegar o meu melhor poder, que é segurar as medidas provisórias, e quer ficar com todos os seus poderes só para você? Não. Eu até troco. Quer fazer sessões conjuntas? Quer poder analisar as medidas provisórias também? Quer? Beleza, eu também quero definir quem é o presidente, quem é o próximo ministro do STF. Eu também quero definir algumas políticas externas que é a questão só do Senado. Ou seja, vamos definir junto então. Vamos trocar. O Pacheco não quer. O Pacheco na mão grande, ele está tentando uma estratégia. Qual é a estratégia? Segundo o Pacheco, dentro do regimento interno do Congresso ali, se o líder do governo pedir uma sessão conjunta, essa sessão tem que acontecer. E durante a sessão conjunta, o Pacheco pode pedir a votação das medidas provisórias.
Você entendeu? É como se o presidente, ou seja, o governo fizesse uma convocação de reunião, eles juntam. E nessa reunião o Pacheco fala, agora vota isso. É uma malandragem para passar a perna no Lira. E o Lira não está nem um pouco satisfeito. E adivinha quem é o líder do governo? Do Lula. Pois é, Randolph Rodrigues. Você já sabe como ele é conhecido. É o Randolph Rodrigues. O grande ponto aqui é que o Pacheco já falou que se o Lira não instaurar a sessão, se não ceder, ele vai fazer isso. E o Lira tá pé da vida com isso. Tá revoltado, porque ele vai perder o seu grande poder e não vai pegar nada em troca. Aí, ele pode chamar os seus companheiros. Quem são seus companheiros? 513 deputados que são mais fortes do que o Lira, do que o Pacheco, perdão. E esses companheiros já entraram com um pedido de impeachment. E outro grande poder que o Pacheco tem, que o Lira tem, é instaurar um impeachment. Então só ele pode colocar o impeachment em votação. Aí ele convoca o Congresso, mas convocando o Congresso, senadores e deputados se juntam para votar o impeachment. Adivinha qual é a base? A base é de oposição, ou seja, tem mais gente contra o Lula dentro do Congresso do que a favor. Então essa briga está muito acirrada. Está muito acirrada. O Lula, para enfrentar e para peitar o Lira desse jeito, ele tem que estar muito confiante de que ele pode peitar. O Pacheco vai querer chegar lá e tomar na mão grande. E se o Lira mandar o impeachment, ele está confiando totalmente que o STF segura a bronca para ele. É a única solução. Então alguma coisa não está certa para o Lula peitar desse jeito. O Pacheco falou. Finge o Pacheco que o Lira não vai entender que é o Lula que mandou tudo isso. Mas o Lira sabe mais de política do que eu, não tenha dúvidas que ele é poderosíssimo. Então o Lira já sacou isso aí. Então essa história ainda vai dar muito pano para manga. É complexo, eu sei, né? Mas eu tentei explicar para que você entendesse aqui da forma mais simples aqui o possível, tá? Mas é isso. Agora, o Pacheco quer passar o tapetão no Lira, a pedido do Lula, e o Lira tá pé da vida. Vamos ver o que vai sair dessa novela, mas vai ter contra-ataque, eu tenho certeza. Outra pauta que a gente precisa falar. O deputado Carlos Sampaio publicou essa pauta aqui. Ó. O governo vai gastar 20 milhões de reais com campanha contra fake news. Aí ele fez uma pergunta aqui, né? Uma pergunta. Essa campanha vai desmentir também as mentiras do Lula? Essa campanha até pode ser válida se não fosse desenvolvida pelo governo de um presidente que dissemina desinformação frequentemente. Neste caso, tenho para mim que esse dinheiro seria muito melhor investido em áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. Eu não tenho dúvidas disso, que o deputado Carlos Sampaio está certíssimo. Investir esse dinheiro em educação, segurança, saúde seria muito melhor. Lula vai gastar 20 milhões para perseguir opositores. Tá? Uma empresa de checagem feita pelo próprio governo para dizer o que é fake news ou não, isso é arriscado demais, beira censura, tem cheiro de censura. Mas não sou eu que estou falando, não. Adivinha quem está falando? A Folha de São Paulo, assim como também a agência Lupa, está falando isso aqui. Tá? Análise. Plataforma de checagem de informações do governo Lula. Cristina Tardáguila analisa o fato de o governo Lula ter lançado uma plataforma de checagem de informações. Segundo ela, não é só uma péssima ideia, por tentar igualar propaganda governamental ao instrumento que foi criado justamente para vigiá-la, mas um movimento perigoso em meio a outras possíveis, deixa eu só adequar aqui, meio a outras possíveis mudanças em meio à luta contra a desinformação. Então aqui, a própria Folha de São Paulo, a própria mídia entende. O governo vai usar isso politicamente a favor dele. É óbvio, e gastando 20 milhões do seu rico dinheirinho, do seu pagador de impostos, para disseminar a ideologia petista e para vangloriar o próprio governo. Isso chega a beirar a imbecilidade. Alguém defender essa ideia. Que não eles, né? Para eles não é imbecilidade. Para eles é um sarcasmo, é uma vantagem muito grande. Agora, para quem é imparcial, nós, isso é imbecil.
É uma imbecilidade. Defender que o próprio governo defina o que é fake news ou não. Vamos lá. Eles falam que o golpe da Dilma Rousseff existe. Gente, eles estão indo contra as instituições porque eles podem. É fake news. Alguém falou alguma coisa? Não. Eles falam que tentativa de assassinato do Sérgio Moro foi uma armação. É golpe? É fake news? É fake news. É fake news. Alguém vai fazer alguma coisa? O Alexandre de Moraes, talvez, né? Arquivar os processos contra isso. Então, assim, enfim, é muita hipocrisia para tão pouco tempo de governo. 20 milhões agora, seu dinheiro, sua grana indo para o ralo. Isso é absurdo, tá? Outra pauta que a gente precisa conversar aqui, coisa rápida também, matéria da Globo, tá? Do G1, tá? Bancos centrais de Brasil e China firmaram um acordo para conversão direta de moeda dos dois países em operações comerciais. O que é a ideia aqui? Vamos explicar isso aqui para você. Geralmente hoje, a moeda que assim, baliza o mundo todo é o dólar. Por que o dólar? Porque é uma moeda sólida de anos e anos. Então, por que os países preferem adotar o dólar? Porque há riscos de manter a moeda na sua base inicial de você perder muito dinheiro. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que todas as reservas cambiais do Brasil, por exemplo, são em dólar, só para você ter uma noção. Vamos dizer que eu tenho aqui R$ 1 milhão. Eu pego esse R$ 1 milhão e mantenho ele em real. Aí o dólar sobe muito. Sobe, dobra. O meu R$ 1 milhão, vamos dizer que esteja igual, vale US$ 1 milhão. O dólar dobra. Então, o meu R$ 1 milhão passa a valer só 500 milhões, 500 mil dólares. Você entendeu? Eu perdi dinheiro. Então, todos os países deixam em dólar, porque na hora de comercializar, você sabe que vai comercializar sempre com a base do dólar, ou seja, é um parâmetro. O Brasil não quer fazer isso mais, ele quer negociar direto com a China. Aí as oscilações da moeda ficam muito graves, porque você tem que ter um parâmetro para basear o quanto o yuan, a yuan, a moeda da China, não lembro agora, está valendo, ou quanto o real está valendo. Então, com essa jogada, você pode ganhar ou perder muito dinheiro. E a ideia é essa. Só que assim, o Banco Central deu o aval, o Lula deu o aval. Lembrando que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, é o que mais comercializa com o Brasil. Foi 150 bilhões de reais, tá? Só em 2022, durante a gestão Bolsonaro. Foi algo absurdo a negociação do Brasil com a China. Então, o Brasil rendeu muito, 150 bilhões de dólares, perdão, que é muita grana, por isso que deu superávit. Então, assim, o grande ponto aqui é o que pode sair dessa negociação em yuan. Há críticos e há pessoas que defendem. As pessoas que defendem, eles utilizam o seguinte argumento. Vai falar que vai aumentar a moeda local yuan aqui no Brasil. Yuan mesmo. Yuan aqui no Brasil. A gente comercializa mais com a China, vai ficar mais fácil comercializar com a China. Pode ser, tá? Mas aí a gente perde mercado com outros países. A gente não ficaria muito dependente da China, nesse caso, nas compras, tá? Esse é um ponto. E detalhe também, vamos dizer que a nossa moeda está toda em yuan. Aí de repente a China sofre um baque e o yuan despenca. Nosso prejuízo vai ser gigante. Isso é fato. Manutenção de reservas cambiais em moeda forte no Brasil. Tá? O dólar é muito forte. O euro é muito forte. Então não sei. Redução de intermediários nos pagamentos internacionais. Isso é bom. Você deixa de ter um intermediário. Muitas vezes, igual eu negocio em dólar, muitas vezes. Às vezes eu tenho que ter um banco de fora para poder negociar. Eu tenho que mandar o dinheiro para fora para fazer a negociação, para depois, sabe, para receber meus pagamentos. Enfim, é uma coisa complicada. Então, para quem negocia direto com a China, vai ter uma facilidade aí. Aproximação do sistema de pagamento local ao chinês, com aumento da eficiência operacional em termos de redução de custo. Tem seus pontos positivos, mas assim, eu acho arriscado, muito arriscado, e o pior, nos deixaria dependentes, tá? Mas vamos
Vamos continuar trazendo as análises aqui para vocês, tá certo? Pessoal, se ficou até o final do vídeo, coloca no comentário, fiquei até o final, gostei disso, não gostei daquilo, porque a gente não consegue agradar a todos. Quero saber se você entendeu o que eu falei sobre a questão do Pacheco, sobre a questão do governo querer controlar as fake news e também essa questão do Yuan, tá? Coloca aí no comentário. Nossa intenção aqui é sempre trazer informação bem relevante para você, tá certo? Obrigado por tudo, um grande abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe esse seu final de semana aí, tá bom? Abraço.